como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber a minha querida amiga, irmã Dirce Oliveira, da Amilagros, Associação Médica Espírita da região dos Lagos, e também do CELD, né? Exatamente. Do Centro Espírita Leon Denis. É a companheira que atua nas duas casas intensamente, com muito trabalho, com muito carinho, fazendo ali coisas maravilhosas, né? Nós que também participamos também da Amilagros, da obra social, né? Antônio de Aquino também, que está lá com aquele trabalho lindo, maravilhoso, ajudando a comunidade, fazendo atendimentos. Então nós temos a alegria de receber hoje aqui a Dirce, que ela vem falar para a gente sobre o Evangelho do Cristo. Estamos divulgando sua doutrina? Então nós vamos refletir sobre isso, né? Será que realmente nós estamos refletindo? Será que nós estamos sendo fiéis à doutrina de Jesus? Então, daqui a pouco a gente vai bater um papo com a Dirce. Nós vamos fazer o nosso sorteio em dezembro, tá? No último programa, que vai ser no dia 19, não é isso? Dia 26 nós não vamos ter programa ao vivo, porque a TV vai entrar em recesso, então, na sexta-feira antes do Natal, e voltaremos só no dia 2 de janeiro. Então, no último programa de dezembro, será no dia 19 de dezembro, nós vamos fazer então o sorteio, ok? Semana que vem nós vamos ter a minha querida amiga Ângela Belônia, lá da Casa René Peça, e nós vamos continuar, né, falando sobre os livros de André Luiz, e o livro que nós vamos falar semana que vem é Nos Domínios da Mediunidade. Então vamos bater um papo sobre esse livro, ver aqui as coisas que André Luiz trouxe para todos nós, sobre mediunidade, né, que é muito interessante. É um livro bem complexo, esse livro Domínios da Mediunidade, mas vamos tentar aqui, de alguma maneira, com a minha querida amiga Ângela, falar um pouco desse livro, para que as pessoas possam pegar o livro de verdade e ler, né? Para poder se inteirar, porque tem que ler o livro realmente. Aqui nós vamos dar só uma ideia do que é o livro, o que ele fala, dos pontos principais que existem no livro, mas é muito bom. Então esse é o 8º livro da série André Luiz, tá ok? Vamos falar então sobre nossos avisos, nossas palestras dessa semana. No Ceareiros do Bem, quinta-feira agora às 8 horas, minha querida amiga Flávia de Jesus, lá do Amor e Caridade, ela vem falar sobre amar o vosso inimigo. Então, minha querida amiga Flávia, no Ceareiros do Bem. No Centro Espírita Amor e Caridade, nós vamos, na sexta-feira, às 20 horas, a Desencarnação, Obreiros da Vida Eterna, que também é um livro, né, de André Luiz,
vai ser com a Carmen Silveira. Domingo, 9 horas da manhã, vai ter um treinamento de passe, que depois eu vou falar para vocês, passar aqui o convite que o meu querido amigo Melinho pediu para a gente divulgar para todas as casas espíritas. E na segunda-feira, às 17 horas, O Homem no Mundo, com a minha querida Flávia de Jesus. Na Casa René Peça, hoje, às 8 horas da noite, Justiça das Aflições, com a Rosemary Gago, lá do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Então, hoje, 8 horas, na Casa René Peça. Tá ok? Trabalhadores de Jesus. Quarta-feira agora, às 20 horas, minha querida amiga Sônia Rolim vai falar: se alguém os bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Então, estará no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá ok? Então a Sônia Rolim vai estar 8 horas da noite, quarta-feira agora, no Centro Espírita Trabalhador de Jesus. E no domingo, às 18 horas, meu querido amigo Daniel Pavan, nosso companheiro, que agora está lá no Rio de Janeiro, ele vem falar sobre o Evangelho e a Nova Era. Então, essas são as palestras da semana nas Casas Espíritas. Então, meu querido amigo Melinho, lá do Amor e Caridade, ele convida a todos os tarefeiros das Casas Espíritas que participam dos estudos sistematizados, nas suas casas, para fazer um treinamento de passe. Vai ser domingo agora, como eu falei, de 9 às 16 horas. Será servido um almoço às 15 horas, com direito a refrigerante. Quem não conhece, ali, o Amor e Caridade fica ali na Rua dos Bombeiros, ali, na Meira Júnior 90. Então, convidando a todos os companheiros, todos os trabalhadores, todas aquelas pessoas que estudam o ético, que estudam a doutrina espírita, que estudam sobre passe, para fazer esse treinamento de passe. É muito interessante, muito bacana, com bastante informações. Vai ter treinamento de passe, para aquelas pessoas que estão começando, que estão estudando para dar passe. É, com certeza, uma boa oportunidade para treinar, aprender mais sobre passe. Tá ok? Então, não esqueça, hein? É domingo agora, às 9 horas da manhã, de 9 às 16. Então, tá dando recado aí, meu amigo Melinho, desse treinamento, que é muito interessante e é muito bom para todos nós tarefeiros. Então, nós vamos passar agora rapidinho ao apoio cultural e voltamos já para a gente começar a conversar aqui com a minha querida amiga Dirce. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida.
voltamos do nosso apoio cultural. Então, antes de nós começarmos a conversar com a Dirce, vamos pedir que ela faça para todos nós aqui uma oração, para que a gente possa entrar numa sintonia boa, que a espiritualidade maior responsável pelo nosso programa possa nos intuir, para que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos, que consiga tirar o máximo de dúvidas, tá, das pessoas, dos amigos que estejam nos assistindo nesse momento. Então, vamos juntos agora fazer a oração com a Dirce. Boa noite, meus irmãos. Vamos unir nossa mente agora, pedindo amparo a Deus, acima de tudo, para a nossa prece. E ao Mestre Jesus que ilumine as nossas mentes nesse dia. Pai de amor, infinita bondade, cá estamos nós para mais um dia de trabalho, de estudos, de reflexões. Então pedimos que através dessa espiritualidade amiga, que aqui já se encontra presente, harmonizando todo esse ambiente, que possamos nós termos a fala tranquila, o coração em luz, e que essa paz possa ser transmitido a todos aqueles que buscam o conhecimento através da querida doutrina espírita, através do conhecimento da doutrina do Cristo, que essa paz possa ir chegando a cada um, iluminando os lares, unindo as famílias, tranquilizando os corações. Mestre Jesus, permaneça conosco, espiritualidade de luz, aqui esteja, porque viemos em nome de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nosso bate-papo hoje é sobre o Evangelho do Cristo. Exatamente. A gente ouve muito falar dessa palavra, né? O Evangelho, Evangelho, Evangelho. Eu gostaria que você dissesse para todos nós o que significa a palavra Evangelho. Então, Renato, a palavra Evangelho é uma palavra grega, de origem grega, que significa boas novas. Quando havia toda a preparação para a chegada do Cristo, todos nós, porque somos espíritos que já reencarnamos, já vivemos, fomos aos poucos sendo preparados para um novo momento, que era a chegada da lei de amor. A lei queria unir os povos, a lei queria nos auxiliar a chamar Deus de Pai e a cada um de nós, como irmãos. Então, foi feita uma preparação e o Cristo assim chegou, trazendo toda a sua luz. Mas o Cristo nada deixou escrito, ele levou suas pregações. Mas outros, os evangelhos, eles então se encarregaram de trazer toda a mensagem. E com isso nós tivemos os 4 evangelistas: Marcos, Lucas, Marcos, João e Mateus. Fugiu o nomezinho de um deles. E eles vieram trazendo todo o movimento, toda a palavra do Cristo que chega a cada um de nós até hoje. Então, cada um desses evangelhos, eles têm as suas diferenças e têm a sua importância. Porque ali está escrito todos os ensinamentos que o Mestre Jesus, ao fazer sua passagem no seu corpo de carne pela terra, trouxe para os nossos corações. Tá. Então o Evangelho, mas nós vemos lá que existem vários tipos de divisões. Como é que funciona isso? Quantas partes se divide o Evangelho? Então, como nós falamos, são 4 os evangelistas. E cada um desses evangelistas, eles trazem um pedaço de uma história. Claro que a se complementar. Dentro de todo esse contexto desses 4 evangelistas, o que nós vamos encontrar no Evangelho propriamente dito? Juntando, temos o Evangelho. Nós vamos encontrar as predições, nós vamos encontrar os milagres, nós vamos encontrar todas as palavras utilizadas pelas religiões, a forma de condução das religiões, e vamos encontrar a lei moral. Podemos até discutir algumas outras, mas a lei moral, ou seja, a modificação que o Cristo fez no pensamento de cada um de nós como espírito, a reforma que as palavras do Cristo traz para cada pessoa até hoje, em 2016, todas estão pautadas na lei moral, porque a moralidade é a escolha entre o bem e o mal, é a forma de conduta de cada um de nós perante a vida. Tá, ok.
Então, são os 4 evangelistas, né? Que falam, e realmente a gente percebe que cada um, eles vão num ponto diferente um do outro, né? Exatamente. Um complementa o outro, Isso. mas segundo a sua visão, né? Em sua essência, o que o Evangelho representa? Então, né, nós vamos buscar em Joana de Ângeles, que ela nos traz que na sua essência, quando Cristo aqui pisou no seu corpo de carne, porque o Cristo está presente ainda nos nossos corações, né? Irradia para esse planeta, cuida desse planeta, é o governador deste planeta. Quando Cristo aqui pisou, a luz se fez. Então foi a moralidade trazida para cada ser humano. Nós vivíamos numa barbárie, nós vivíamos de uma forma muito primitiva. Nós não tínhamos entre nós códigos de condutas e afetos. Mas havia, sim, uma grande divisão entre o poder e a escravidão. Não havia irmandade. Quando Cristo vem e vem trazendo a boa nova, vem trazendo o seu evangelho de luz, o que ele proporcionou a cada um de nós? A aproximação, que pudéssemos cuidar finalmente um do outro. Então ele diz, né, eu vim trazer a paz. E ele até diz, eu vos deixo a minha paz. Porque naquele momento ele tirava qualquer ideia que pudéssemos ter de superioridade ou inferioridade. E ele trazia a ideia de uma grande comunhão. Então, por isso, o ser de maior luz a pisar neste planeta. Ok. Você falou que Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. Tudo bem, cadê ela? Exatamente. Cadê ela? Porque o que a gente vê aí há 2000 anos, o que menos tem é paz. Exato. Onde é que está a paz que Jesus disse que deixou para a gente? Então, Marcos, bem interessante, né? Porque até hoje nós guerreamos. Verdade. Até hoje. E é interessante que essas guerras, elas são aprimoradas de acordo com o intelecto, inclusive, né? É verdade. Que antes eram lanças, eram Uma flechas. paulada resolvia, hoje já não resolve Exatamente. mais. Hoje são as bombas, né? Hoje são os aviões, que não são As armas. poderosas. E uma guerra que ocorre dia a dia até nas nossas ruas. Tá? O interessante é que ele disse que nos deixou a paz e nós não tivemos paz durante 2016 anos e continuamos ainda nos dizendo que somos cristãos, que estamos seguindo Cristo, as palavras dele, sem paz, porque mesmo que a gente não pegue em armas contra o próximo, nós não vivemos em paz. Nós somos muito bélicos ainda, até nas nossas palavras, ou seja, nós somos muito guerreiros, tá? Nas pequenas atitudes até em família. Mas, Marcos, você perguntou, por que ainda não temos paz? O Cristo, nas suas pregações, ele trazia que nós éramos mergulhados em sombras, que nós não tínhamos ainda uma noção exata do maior sentimento que o ser humano possa ter, que é o amor. Então, com isso, nós nos defendíamos. Havia e há uma fragilidade emocional dentro de cada espírito que retorna a esse mundo. Inclusive no nosso planeta, o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, aqui reencarnam-se espíritos de uma grande luz para impulsionar a humanidade, mas aqui também encarnam esses espíritos que ainda trazem em si, no seu pensamento, a ideia de que o domínio, a superioridade é que faz com que exista uma sociedade. Ainda não compreendem de verdade que uma sociedade só se faz se houver solidariedade, um auxiliar o outro. Então, muitos espíritos retornam de tempos em tempos e trazem no seu pensamento ainda aquela antiga ideia de dominar, de não mais se submeter. Daí nós estamos assistindo a tantas coisas aos séculos e séculos e séculos. Eu até entendo que não haja paz em função da falta de amor entre as pessoas. Mas existem cristãos, pessoas cristãs que enchem o peito, cristãs, e massacram outros. Você está entendendo? Massacre não é só
dá tiro na pessoa. Massacra humilhando, julgando, apedrejando palavras na pessoa. Outro dia eu vi um rapaz massacrando o outro verbalmente por causa da religião do outro. E ele se disse cristão. Então, eu acho tão difícil hoje achar essa paz, porque eu sou um indivíduo que eu sou, posso até dizer que sou um pouquinho religioso, né? Mas eu sou aquilo que você disse. Ainda trago dentro de mim, ainda aquela barbárie remanescente, né? A gente percebe isso nos nossos sentimentos. Mas eu não faço barbárie com o outro. Eu reprimo isso. Mas nós encontramos no nosso dia a dia pessoas que se dizem religiosas, que deveriam pregar o amor, que deveriam pregar o amor ao próximo, o perdão, tudo isso. E ainda. Então eu queria que você colocasse, você colocou a falta de amor de algumas pessoas, mas eu queria enfocar o religioso que não cumpre as palavras do Cristo. Por que que isso ocorre, já que ele é religioso? Então, Marcos. É falta do quê? Então, você falou, né? O religioso que traz... Não estou citando religião. Não, de forma nenhuma. É um nenhuma. indivíduo que é engajado numa determinada religiosidade Independe. Exatamente. Independe aonde a pessoa vai fazer, né? Vai levar a sua fé, mas a conduta dela, eu acho que é disso que você está falando, né? Ela se diz religiosa, seguidora da doutrina do Cristo, seguidora de todos os ensinamentos que ele traz, mas ela não consegue colocar isso em prática. Então, veja bem, ouvir é diferente de agir. Ação e pensamento tem que nascer de uma grande reforma íntima de cada um de nós. Se nós formos pensar, nós falamos para um grande público, talvez nem todos compreendam ou aceitam a reencarnação. Então, vamos falar de uma forma diferente. Cada pessoa tem uma história de vida. Cada pessoa tem uma formação cultural, social, familiar. E a história de vida dela, Marcos, é que em alguns casos faz com que ela, diante de qualquer evento que ela julgue ser perigoso, inclusive esse evento pode ser outro ser humano, tá? Ela não sabe como reagir, que não seja se defendendo. Por isso que o Cristo falou, vocês não são maus, são frágeis. Diante dessa fragilidade é que a gente age desta maneira. E muitos de nós buscamos não uma fé que eu traga para dentro de mim e promova a minha reforma moral ou a minha reforma íntima. Eu trago para dentro de mim uma fé muito mais mística do que profunda. Muito mais dogmática, né, do que real. Muito mais de eu apenas repetir as palavras que eu ouço nos locais onde eu vou para entender, né, ou estudar sobre Deus e sobre Jesus, do que eu entendo a palavra de Jesus. Então, eu vou dar um pequeno exemplo, né, de que uma vez uma pessoa falou assim, não, educa-se uma criança batendo nela, né, surrando essa criança. Aí eu perguntei, mas de onde você tira essa ideia? Porque era uma pessoa bastante religiosa, bastante atuante. Ela falou da Bíblia. Deus fala, Jesus fala lá, que para educar, né, utiliza-se da vara. Eu falei assim, mas quando Cristo nos reunia e falava para cada um de nós, e quando hoje Ele nos reúne e fala para cada um de nós, através das formas alegóricas, é para que nós começássemos a refletir, não para pegar aquela frase, não compreendê-la e utilizá-la. Eu preciso refletir sobre o que o Cristo me fala, eu preciso pensar o que vá além disso. E não podemos esquecer de uma coisa, Marcos. A história, né, o Evangelho, que está na Bíblia, que vamos a divulgar, ele sofreu modificações por conta da língua. Então, um termo que era utilizado na época, pode ser que por força das traduções ao longo dos milhares de anos, tenha adquirido um sentido contrário à ideia original do Cristo. Então, tem pessoas que ainda dizem e fazem algumas coisas em nome de Deus, em nome do Cristo, porque de forma literal pega aquele conteúdo, aquele conceito e não pensa sobre ele, não reflete, não estuda. Mas isso aí também não é justamente por isso.
porque as pessoas interpretam errado, né? Que tem muitas denominações que dizem que basta você aceitar a Jesus que você está salvo. Quando se fala isso, quer dizer, você não precisa fazer nada, você não precisa se Reflexão melhorar, nenhuma. você não precisa respeitar o próximo, você não precisa respeitar a religião do próximo, basta aceitar que eu posso fazer o que eu quiser com o outro, que eu estou salvo. Exatamente. As pessoas têm, né, guardaram em si uma ideia de que estar pertencente a uma denominada religião, independe de qual seja, que o fato de lá, ali está a salvação. É verdade. A salvação encontra-se na consciência de cada um de nós. Quando eu me destino ao espaço religioso, que eu busquei, me identifiquei, ali me sinto bem, e vou ouvir a pregação, a explicação, eu preciso trazer aquilo para a minha realidade da minha vida. Tá? Se lá está escrito, né, uma das parábolas, a da figueira seca, que é uma árvore, né, que dê maus frutos, que ela seja cortada. O que o Cristo queria falar com aquilo? Que nós somos, vamos colocar assim, né, a árvore. Eu recebo algo. Esse algo que eu recebo, seja um estudo, seja um trabalho, seja uma possibilidade, seja uma família, um filho, é para que eu faça aquilo florescer. E não para que eu fique ali estática pensando nas possibilidades que não ocorreram na minha vida, ou olhando e sentindo pena de eu mesmo porque eu não consegui alcançar outra coisa. Eu preciso florescer, eu preciso pegar os recursos que me chegaram, mesmo que eu acho que eles sejam escassos, e fazê-lo crescer e alimentar o outro com as minhas próprias ações. O fruto nascido da minha vivência, da minha vida, da minha reencarnação, é o bem que eu posso fazer ao próximo. Se eu ainda não consigo fazer esse bem, eu sou uma figueira seca. Com certeza. Então, ouvir, eu preciso refletir e trazer para a minha vida. Agora, durante muitos e muitos séculos, nós não fomos estimulados, talvez, ao pensamento da doutrina do Cristo e tenhamos sido estimulados a ter, talvez, até um medo de sermos punidos pela justiça divina se errássemos. Então ficamos muito com essa ideia de que ao ir ao espaço religioso, lá terei minha salvação. E se não for, eu posso sofrer alguma retaliação de Deus. Tadinho de Deus, né? É interessante que você falou uma coisa, medo de errar. Eu estava conversando com um amigo de uma denominação religiosa aí, e ele falou assim, ô Marcos, eu não acredito em reencarnação porque me foi dito lá dentro da minha igreja. Mas eu tenho certeza que é melhor para o ser humano, está mais de acordo com a justiça divina, é coerente, é racional, é justo, é certo. Mas eu não posso acreditar nisso porque eu tenho medo de não ser verdadeiro e eu ir para o inferno depois. Então, o cara vê que é tudo certo e acha que... Mas o próprio Jesus, né, ele disse pra gente, amar a Deus sobre todas as coisas. Você falou em amor, é se colocar no lugar do outro, fazer aquilo que gostaria que te fizesse. Isso é o quê? Nada irá superar. Eu acho que a pessoa não precisa acreditar em reencarnação, não precisa acreditar em os dogmas. Irmão, ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo para ti mesmo. O resultado lá na frente, deixa que Deus julga. Exatamente. Mas vamos pensar assim. Tem mais gente sem religião no céu do que com religião, porque quem tem religião tem compromisso. E muitas vezes a responsabilidade é maior. Exato. É verdade. E como? E vamos pensar assim, como Deus foi apresentado a cada um de nós quando crianças? Não estou falando de reencarnação, né? Como eu disse, nós temos um público grande, tá? Quando Deus foi apresentado a nós quando criança, alguns de nós foi um Deus punitivo, foi desde Moisés. Se você fizer errado, você vai, né? Deus vai te castigar. Exato, Deus vai te castigar. Deus está vendo. Deus tá vendo, né? Ou então uma frase assim, Deus não dorme. Tipo assim, Deus fica vigiando. Tem que temer a Deus. Senão... Não, tem que temer a Deus. Temer como, rapaz? Vou ter que ter medo de Deus. Isso. Que Então, isso? É carrasco? Mas aí é que está a beleza do Evangelho do Cristo. O Cristo nos ensinou a chamar Deus de Pai. Falando totalmente o oposto. Ele falou o oposto. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai,
falou que nós éramos uma grande família, né? Isso. Então somos irmãos. Eis aí a beleza do Evangelho do Cristo, que é o amai-vos uns aos outros. Isso. E nada, nada vai superar esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele se coloca, a humildade do Cristo, né? Ele se coloca ali e diz como eu estou amando a vocês. Essa é a maior importância do Evangelho do Cristo para a humanidade? Amai-vos uns aos outros. Essa é a maior importância? Com toda certeza. Enquanto não aprendermos a amar, Marcos, estaremos em guerra. Rapaz, mas nós estamos 2000 anos sem aprender a amar. Quando é que eu vou aprender a fazer isso? Mais alguns milhares de anos. Quando que a humanidade vai aprender a amar? Já estamos, Marcos. Já estamos aprendendo a nos amar. A quantidade de pessoas que fazem o bem, ela é infinitamente maior das pessoas que fazem o chamado mal. Mas só vê o mal. Porque ele ainda nos Chama agride, atenção. chama atenção. Ele nos agride. É. Ele nos mostra o quanto que aquilo é ruim. O mal existe e nos faz refletir. Como que eu gostaria de ser melhor? Como eu gostaria de ser uma outra pessoa? Como eu não quero mais ser aquilo que eu ali estou vendo? Como aquilo me choca? Porque às vezes nós lá atrás já estivemos naquele lugar. Agora, é infinitamente maior o número de pessoas de bem e que fazem o bem e que querem o bem. Eu diria, talvez, que sejamos tímidos ao fazer o bem, né? Já dizia o Cristo. O escândalo é necessário, mas ai daquele que fizer o escândalo. Por quê? Porque sempre haverá a justiça divina, mas a justiça divina não vai descer um raio lá do céu e nos partir ao meio, não. A justiça divina, o que é? É a outra oportunidade de nos refazermos diante dos nossos próprios erros e dos enganos dos nossos próprios sentimentos. A isso dá-se o nome de reencarnação. Com certeza. Mas me diz uma coisa, o Evangelho, né, durante essas décadas e décadas, centenas, séculos e séculos, ele sofreu muitas alterações, sofreu? Muitas alterações. E ainda hoje, me preocupa um pouco, Renato, um instrumento que vamos utilizando muito, que são as mídias sociais, né? O Evangelho, ao longo dos séculos, por força das traduções, das línguas, da forma, primeiro das escritas, né? Cada tradução foi sofrendo aí uma alteração. Depois a forma como as pessoas foram interpretando e levando esse Evangelho falado. Algumas pessoas interpretam um pouco a seu modo e põem isso. E aí nós vamos vendo as proliferações de pessoas se sentindo, inclusive, desesperançadas e sem fé. Porque esse evangelho é colocado de um jeito e a vida dessa pessoa transcorre de outro. E às vezes ela fica a se perguntar, cadê Deus? Cadê Jesus em minha vida? Se o que falar é de um jeito e parece que acontece de outro. Então, além dessas alterações escritas, nós ainda temos as alterações faladas. E agora nós temos um outro tipo de alteração, que são as mídias sociais, aonde as pessoas vão passando adiante uma série de informações, uma série de escritos dizendo que veio de A, de B ou de C, e que em nada ajudam, às vezes, as pessoas a buscarem um conhecimento maior. Então, eu diria assim, meus irmãos, o Evangelho do Cristo, ele nos leva a uma fé raciocinada. Então, para eu compreender o Cristo, eu preciso senti-lo em mim. Para eu entender suas palavras, eu tenho que pegar aquilo que ele diz e trazer para dentro de mim e de acordo com a minha vida. E tenho que buscar a reflexão. Já temos condições de sair daquela ideia mística e talvez até medrosa de punição e levarmos mais adiante, principalmente através do nosso próprio testemunho, a ideia de quê? De refazimento, de evolução do espírito. Você falou que a gente tem que entender as palavras do Cristo, mas ele falava com parábolas, e aquilo ali é um pouco difícil de entender. Normalmente o leigo não tem assim um cabedal de conhecimentos para poder interpretar corretamente as palavras. Por que ele falava assim, então, se é tão difícil interpretar? Então, o Cristo falava sobre parábolas porque na época em que ele ali estava a pregar, né, encarnado entre nós, era um costume da época. As parábolas eram daquela época e havia um cotidiano.
Então, o exemplo que ele dava fazia parte daquele momento ali. E também porque, para cada um de nós gravarmos algo, é muito mais fácil eu contar uma história, eu pegar um fato e narrá-lo em forma de história, do que eu pegar um fato e ficar explicando. Então, como que ele nos falava? Com exemplos típicos da época, fazendo com que as pessoas começassem a pensar no que elas viviam, dentro daquele espaço ali, e finalmente elas começassem a questionar o que era o certo, o que era o errado. Enfim, a moral. Concordo. Hoje, se pegarmos uma parábola, nós podemos ler e dar a ela uma interpretação, às vezes, bem diferente do que ali ele gostaria de trazer. Daí, podemos até colocar a importância dos espaços religiosos sérios, aonde juntam-se pessoas para fazer uma leitura, para fazer um estudo e para finalmente compreender. Eu acho muito interessante que cada um de nós, independente do local que a gente tenha para professar nossa fé, que nós participemos dos estudos que os lugares oferecem. Eu vou falar da Casa Espírita, né? Que é da onde eu venho. As casas espíritas oferecem muitos estudos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Mas a frequência para os estudos é pouca. Então, É verdade. as pessoas têm oportunidade, mas não buscam. Interessante. É isso aí. Existe uma pesquisa, acho que até pelo... o IBGE, né, que faz aquele censo. O censo do IBGE diz que a doutrina espírita, as pessoas, os espíritas, em relação às outras religiões, são os que mais leem, os que têm um Curso superior. curso superior, esse negócio todo. Então, e eu acho interessante que são as que mais leem e as que menos estudam. Porque elas leem muitos livros, mas não participam do estudo na casa espírita. Será que elas não estão achando que somente aquelas leituras de romance, muito bons, por sinal, é suficiente para colocar toda a doutrina espírita na cacholinha dela? Com certeza, né? Cada um vai ter um gosto literário. Alguns gostam dos romances, outros gostam de um determinado livro, como é o de André Luiz, que você até convidava há pouco, Joana de Ângeles, enfim, né? Muitos irão ler. Mas você falar uma palavrinha mágica, poucos irão estudar. Ler é cultura, é conhecimento. Estudar é aprofundar, é destrinchar. Então, quando as casas oferecem, eu sei que a vida de todos nós é muito difícil, corrida, e às vezes sair um horário para ir na casa espírita é um pouco mais complicado. Não é só casa espírita não, que eu sei que o programa tem pessoas que assistem que são de outras denominações religiosas. E né? toda instituição religiosa tem estudo. Todas. Todas têm essa dificuldade. E todas apresentam a mesma dificuldade. Então, nós ficamos muito Isso é do ser humano. Né? no conhecimento que o outro traz. E este conhecimento que o outro traz é para nos abrir uma porta, para que eu aprofunde um pouco. Se eu leio um trecho e pouco entendo daquele trecho, eu posso ir a um outro e perguntar. E se eu não tenho tempo de fazer o estudo, né, da forma sistemática, mas nós podemos conversar, tirar uma dúvida, Isso aí. ler, reler, marcar. Não entendi essa palavra, ver. Veja um autor que eu ouço muito assim, Joana de Ângeles. As pessoas falam muito assim, como é difícil ler Joana de Ângeles. Joana de Ângeles não é uma leitura para ser feita de forma assim rápida. Ela tem que ser feita como ler, marcar, pensar, voltar, conversar. Se tiver um grupo exatamente. Para tirar as dúvidas, Isso. Cada um interpreta de um jeito, aí discute, né? Exatamente. Então, Tem que ser assim. eu vou lá numa palestra, ouço a pessoa que ali fez, né, aquele momento, citar um espírito, Hamed. Opa, vou procurar saber. Então, os espíritos, eles nos trazem muitas informações da doutrina do Cristo, de nos entendermos diante, né, desse espírito de luz. Nenhum espírito põe nada num livro que não traga, que não diga da onde veio, do Cristo. Então, ao estudar, né, todos esses aqui que falamos ou alguns outros, eu chegarei até o Cristo. Ele nos falou em parábolas. É preciso hoje em dia falar em parábolas?
Não. Já temos hoje muito mais conhecimento para que possamos adquirir a ideia de quê? Da imortalidade da alma. Já podemos compreender um pouco mais do que seja, dos processos de adoeceres do nosso corpo, associado aos processos da reencarnação, a própria reencarnação. Já temos tantas coisas hoje que o Cristo nos falava através daquelas parábolas e que hoje a doutrina espírita levanta esse véu e mostra o caminho para ser seguido. E o que não falta é livro, né? O espírita, interpretando todas essas parábolas, mostrando o que Jesus quis dizer na época. Né? Tem vários autores aí que interpretaram. Renato, Emmanuel é um que é espírito, Caibachuta. Caibachuta não tem aquele parábolas e ensinos de Jesus? Tem isso, esse livro? Que fala Acho todas que é as parábolas e interpreta todas as parábolas. Isso, né? Aqui eu até trouxe esse livrinho, Jesus e o Evangelho. Joana de Anjos pegando cada passagem do Evangelho e trazendo uma informação. Então, aí traz todo o conteúdo que Jesus quis falar nas parábolas estão hoje. Aí, para quem quiser. Exato. É só estudar, ler, estudar em grupo, né? Nas casas espíritas tem vários estudos, várias turmas e vários horários, quer dizer, dá para a pessoa, porque, como você falou, do tempo, da nossa vida corrida, mas dedicar pelo menos por semana, gente, 1 horinha, 2 horinhas para estudar, poxa, dá. É questão da gente também querer, né? Porque o tempo, nós é que fazemos o tempo, né? Exatamente. Me veio aqui a comparação, a gente, com os nossos filhos pequenininhos, obrigando-os a estudar, e hoje nós somos obrigados a estudar. Estamos passando dentro de nós a revolta contra o estudo, a mesma revolta que os nossos filhos passavam quando a gente mandava eles estudar. Mas é bom, estudar é legal, é muito bom, muito bacana. Quando Cristo reunia a todos para trazer a palavra, para fazer a pregação, quando Paulo, quando Pedro, quando todos os apóstolos, eles reuniam e traziam, né, as informações, estavam a fazer o quê? A estudar. Levavam uma informação, mas ali todos reunidos também havia as perguntas. Também havia uma reflexão, um questionamento. Então, esta forma de eu mudar quem eu sou, não pode ser eu me isolando. Não pode ser eu ficando quietinha num canto. Entender a doutrina do Cristo através da fala do outro também é uma comunhão. E o Cristo fazia dessa forma. O Cristo trouxe muitos exemplos. O Cristo meditava. Ele ia para o deserto. Nós paramos hoje para pensar antes de agir? Nós tiramos um minutinho da nossa vida para meditar? O Cristo fazia suas preces a Deus. Nós começamos o nosso dia e fazemos as nossas preces, terminamos e o agradecemos, iniciamos um trabalho e assim o fazemos. Então, a doutrina do Cristo nos ensinou, inclusive, a acalmar o nosso próprio pensamento para a gente dar continuidade a um dia. É verdade. Bom, outro ponto também, né, que muitas pessoas falam, né, isso é muito comum, a gente ouvir até de outras pessoas conhecidas, eles não entendem por que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles acham, né, por que nós não usamos, nós não lemos a Bíblia. Será que isso é verdade? Isso, então, há muito tempo atrás uma amiga me fez essa pergunta. Ela foi embora para um outro país e lá ela queria montar um núcleo, né? E fizeram exatamente essa pergunta para ela. Por que o espírita não utiliza a Bíblia? E utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo? Então vamos pensando assim. A Bíblia é utilizada assim pelo espírita. Ele lê, vê, conhece, estuda, mas quando Allan Kardec trouxe a codificação, e entre os livros da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, isso foi em 1864, ali estão os 4 evangelhos, né? De Lucas, de João, de Marcos e de Mateus. Quem pegar agora o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Abrir, vai ver que tem sempre um início, uma passagem do Evangelho, citando quem é, e na sequência, a explicação que os Espíritos trouxeram e que Kardec reuniu e codificou. Então, vamos pensando assim, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma forma
como o Marcos falou. Mas as parábolas são tão difíceis para nós leigos entendermos. O Evangelho, os Espíritos, por amor, e Kardec também, fizeram esse favor para cada um de nós. De traduzir, vamos colocar assim, né? Se colocarmos uma linguagem leiga, aqueles ensinamentos. Então, tem a passagem, depois vem as explicações, e em cima dessas explicações fica muito mais tranquilo para cada um de nós refletir. E Kardec, né, fechava com brilhantemente com aquele fechamento de Kardec maravilhoso. Exatamente, ele trazia a instrução dos espíritos, ele trazia, né? Kardec era um professor, né? Com certeza, e cada fechamento aí dessas explicações que... Lindo, né? É um código de ética moral, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não, o espírita não retirou a Bíblia da vida, mas como tínhamos essas dificuldades ao longo de tanto tempo, hoje temos o Evangelho que nos ajuda bastante. Com certeza. Outro dia eu batendo papo com um amigo, ele estava me questionando sobre isso, se a gente usava a Bíblia. A gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu expliquei para ele que é a mesma coisa da Bíblia. Mas se você lê o Evangelho, ele falando, se você lê esse Evangelho, você não lê a Bíblia. Porque a Bíblia tem muita coisa. A doutrina é um resumo. O Evangelho é um resumo, né? É o Novo Testamento. É o Novo Testamento. Aí eu falei, quer ver uma coisa? Eu vou te dar um Evangelho segundo o Espiritismo. Você dá uma lida, não é para transformar você em espírita, não. Só para você adquirir conhecimento. Lê isso aqui e você depois faz uma comparação. Vamos bater papo depois. Não posso não. Porque e se eu for para o inferno lendo esse livro? Mas isso é assim mesmo. Aí eu vou falar o quê diante dessa criatura, meu Deus? É como disse antes, né? A forma como Deus foi apresentado a cada um de nós nos faz temer o futuro de nós como espíritas. A pessoa prefere ficar ignorante. Porque eu acho o seguinte, eu sou espírita, eu já li a Bíblia toda, eu já li a Bíblia dos Mormons, o hindu lá, botão, já li um bocado do Alcorão, já li um bocado de botão de religião, já li. Isso aí não vai me levar para o inferno. Quem quiser ler o Evangelho segundo o Espírito não vai para o inferno. Isso é conhecimento. Isso. É eu entender as outras religiões, ver o ponto de vista dela e saber escolher melhor a minha. Porque se eu tiver conhecimento das religiões, eu vou ter uma convicção maior com a minha. Se o indivíduo que não é espírita lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lê o livro dos Espíritas, aí sim ele pode, através do raciocínio, ser espírita se quiser, ou reforçar, alicerçar a fé dele na outra religião. E eu diria mais, eu também já fiz isso, eu já li bastante, já procurei compreender as outras religiões, não numa busca religiosa, mas numa busca cultural, de conhecimento. E o que eu observei? Que todas as religiões falam de um espírito de luz, tá? Da moralidade, da necessidade de termos a nossa reforma íntima e da vida pós-morte. Não tem uma religião que não fale da vida pós-morte. A diferença pode estar no que seria o retorno. Para alguns é de uma forma, para outros ficaremos ainda a aguardar. Para a doutrina espírita, retornamos para reaver, ou melhor dizendo, para reajustar os nossos sentimentos. Não voltamos aqui para ser punidos. Não voltamos aqui tão somente, exclusivamente para sofrer. Voltamos aqui para reajustar sentimentos e emoções como uma nova possibilidade, já que ao desencarnarmos, teremos um tempo de consciência e percepção de quem somos. E aí, a nova possibilidade de um retorno, saindo de ideia das penas eternas. Hoje é segunda, foi quarta ou quinta-feira passada, um indivíduo, um amigo meu, mas você não vai para o céu. Eu falei assim para ele, eu tenho certeza que você está certo. Eu não vou para o céu. Eu tenho certeza que você está certo. Sabe por quê? Deus é tão perfeito que eu não vou ficar nesta imperfeição ao lado dele. Para ficar ao lado dele, eu tenho que ainda ser perfeito. Então, é muita pretensão da minha parte achar
que eu vou morrer e ficar no céu ao lado de Deus. É. Um ser iluminado, perfeito, criador do universo. E eu, essa coisinha aqui, michuruca. Que isso, meu Deus do céu? Olha, eu tenho que ser perfeito. Você que está nos assistindo tem que ser perfeito. O Renato, todos nós aqui presentes no estúdio, temos que ser perfeitos nós temos que atingir a perfeição para estar ao lado de Deus. Como que nós vamos atingir a perfeição nesta vida? Nunca! Só reencarnando, meu Deus do céu. Quantas vezes forem necessárias até atingir a perfeição? É por isso que os espíritos, raciocínio por isso. isso que os espíritos nos trouxeram o que é a vida espiritual. O que acontece? Que a vida espiritual continua do mesmo jeito que nós estamos aqui agora, conversando aqui. Nós estaremos, daqui a um tempo, nós três aqui, fazendo um programa lá no mundo espiritual. Estaremos juntos, estudando, continuando a estudar, mostrando que a vida continua do lado de lá. Isso. Que nada muda. Que nós temos que chegar lá no mundo espiritual, preparar, estudar, aperfeiçoar e voltar para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Já pensou, Renato? Se não, minha pretensão, não, eu vou pro céu, ficar ao lado de Jesus, de Deus. vem a decepção. Aí eu chego lá, aí eu olho para trás, pô, meu vizinho passando fome, eu não ajudei. Pô, o filhinho do meu vizinho jogou lixo na minha porta, eu esculachei o garoto. eu marretava a religião do Pô, outro. meti a porrada no meu filho lá injustamente, só porque eu tomei umas cachaças. Olha só, você tá entendendo? Pô, traí minha mulher, traí meu marido. Aí que tá a consciência. Fiz aborto. Então, veja bem, como é que eu, com toda essa experiência maldosa dessa vida, vou pro céu, ficar ao lado de Deus, que é perfeição. E eu completaria assim, quando você começa a pensar, meu Deus, olha o que eu fiz, né? Neste momento, é dada uma possibilidade, até em cima da história de vida que você tem, de você refletir, meu Deus, olha o que eu fiz. Mas existe um outro ponto que te levou também a fazer aquilo. Aquilo é colocado ali. Então, quando a reencarnação ocorre, algumas pessoas ainda entendem assim, algumas pessoas, inclusive dentro da própria doutrina espírita, que eu tenho que pagar por aquilo para finalmente eu me quitar e ser essa perfeição. Né? Mas não é mesmo. Não é assim. Se eu fiz e a consciência nasceu em mim do erro que eu cometi, e a consciência pode nascer em mim ainda encarnado ou desencarnado. É verdade. Eu não vou ficar mergulhado na culpa ou sofrendo. Eu vou ser chamada, explicada, conversada e estimulada a uma nova oportunidade. Fez desse jeito? Arrependeu-se? Quer fazer de um outro? Quer retornar no seio dessa mesma família, nessa mesma cidade? Faça diferente. Faça diferente agora. Agora você já entendeu, já amadureceu, a consciência já chegou a ti. Então, o sofrimento nasce, isso quem nos diz é até Leon Denis, quando nasce a consciência, porque agora eu tenho noção de que aquilo que eu fiz machucou o outro. Isso Porque é verdade. machucou em mim. Não existe ninguém nesse planeta, em sã consciência, realmente, não se fala da boca para fora, que todo mundo fala, né? Que, mas se as pessoas pararem para pensar, né, se conscientizar do que é a sua vida, ela vai chegar a essa conclusão. Ela não vai para nenhum paraíso, ela não vai ficar dormindo esperando o juízo final, ela não vai nada disso. Ela vai para o local onde ela merece estar, onde nós estamos pelas nossas. Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Então iremos para o local que nós merecemos por tudo que nós fizemos. Tão simples, Como né? diz o Cristo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Sim. E ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o que o Cristo nos falava? Porque na época talvez não tivéssemos possibilidade de compreender isso, né? A imortalidade da alma. Ele nos falava que essas várias moradas é como o Renato falou, é aonde eu estarei pela necessidade do meu aprendizado. Sim. Eu vou brincar assim, finalmente nós vamos estudar. Finalmente nós vamos ter tempo para estudar. Isso, né? Porque estudando, precisaremos grupos aprender. Novo, Exatamente. Continuar a estudar para aprender, para melhorar. Exatamente. Em um desses locais que lá estivermos, lá estará o amor do Cristo. Então, Sempre. o céu que colocamos, né, de uma forma assim que almejamos tanto, gente, o céu é o amor do Cristo. Se eu tenho Ele como o meu condutor, o meu guia, o meu exemplo, né, esse amor me acompanha mesmo nas maiores atribulações. Vou chorar, vou sofrer, vou sentir,
mas terei uma esperança de uma mudança no futuro. Eu atravessarei com mais dignidade as minhas dores. Bom, olha, está passando tão rápido, o programa já tem quase 7 horas já. Vamos ser só 35 minutos de programa, mas nós vamos dar uma paradinha aqui só para tomar uma aguinha e voltamos já já, ok? Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então voltamos, nosso apoio cultural foi rapidinho. Vamos continuar com o nosso bate-papo, que está muito legal. Eu gostaria que você dissesse para a gente, Dias, qual é a importância, então, da doutrina espírita diante do Evangelho do Cristo? Então, a doutrina espírita, Renata, ela trouxe a imortalidade da alma de uma forma assim, muito real e para que todos pudessem ver e ter o acesso e compreender-se como um espírito. Somos espíritos, estamos encarnados. A nossa real morada não é este planeta, é o mundo espiritual. Então, quando Cristo, voltando lá, nos ensinou a nos chamar de irmãos e a cuidarmos de nós como uma grande família, a família universal, ele falava da necessidade de mudança. A doutrina espírita trouxe isso de uma forma muito mais veemente, de que vai depender de mim a grande mudança que eu, como espírito, irei fazer. Se eu vou e retorno, se eu aprendo ou me conscientizo de que eu preciso ser alguém do bem e fazer o bem, então, mais uma vez, a responsabilidade está comigo. Algumas pessoas até se sentem, sentem-se um pouco difícil diante dessa realidade. Então, eu não posso mais culpar alguém pelo meu sofrimento. Eu não posso mais falar que são as circunstâncias que me fazem sofrer. Eu não posso mais ter aquela ideia de que se o Cristo morreu na cruz, eu já estou salvo. Então, é comigo agora? Sim. Aí a doutrina espírita diz, é com você. Você é um ser, um espírito singular que tem uma história. Entenda-se com ela e finalmente encontrará sua paz. Com isso, os espíritos chamam a cada um de nós a uma responsabilidade diante dessa grande família. Tanto é com a gente, com nós, que nós temos que fazer a nossa parte, porque se fosse só o fato de Jesus ter morrido na cruz e para nos salvar, não haveria sofrimento, estaríamos todos bem, estaríamos vivendo num paraíso,
não tinha sofrimento, não tinha dor, não tinha nada. E não é verdade. Por quê? Porque nós não fizemos a nossa parte. E é nesse ponto, inclusive, porque algumas pessoas falam, mas eu pedi tanto ao Mestre Jesus, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu sou caridoso, eu tenho fé, eu vou nos espaços religiosos, eu estudo tudo que falam, né, que faz de um ser, ele ser uma pessoa tranquila, em paz, eu faço. E por que na minha vida tantas dores acontecem? Quanto mais eu me aproximo dessas questões da religião, parece que mais sofrimento surge no meu viver. Então aí a doutrina espírita vem nos falando. Será que a dor será sempre tão somente para trazer o sofrimento? E aí a doutrina nos mostra que ali onde você está a sofrer, está o seu grande ponto de aprendizado, porque é exatamente aonde você ainda tem as dificuldades do não entendimento. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro, né? Digamos que o problema esteja na família, um relacionamento, seja ele qual for, mãe, filho, marido e mulher, sogra, né? Cunhado. Então, ali está o grande núcleo, tá, de dificuldades. E ali você se encontra. E quanto mais você luta contra, mais você se sente diferente. Em algum momento você para e pensa, não vou mais lutar contra, vou tentar compreender. A partir do momento que eu começo a compreender por que o outro me provoca, por que o outro faz aquilo, quando eu olho para outra pessoa e paro de acusá-la e passo a compreendê-la, eu não vou resolver o problema, mas eu vou me acalmar. À medida que eu compreendo, se eu começo a aceitar que aquela realidade ali, ela talvez não tenha grandes mudanças, mas ali, dentro daquilo que eu vivo, eu posso tirar uma experiência, eu já começo a me acalmar mais um pouco. Imagina na hora que eu começar a perdoar. Aí sim, nasceu em mim o amor. Verdade. Muitos anos atrás, antes de ser espírita, eu já tinha lido alguns livros espíritas e eu questionava esse lance da reencarnação. Porque é difícil a gente aceitar que vai renascer de novo, ou que já nasceu diversas vezes em outros corpos. Então eu tinha uma certa dificuldade de aceitar isso como fato, como eu aceito agora. Aí eu colocava na minha cabeça o seguinte, eu me questionando, Deus deveria nos dar uma prova de que isso é verdade. Como é que eu vou aceitar esse troço de que eu nasci, morri, e vou morrer e vou renascer? É um troço que eu não me lembro. Eu não me lembro da outra encarnação. Hoje nós tivemos centenas, eu não lembro nenhuma. Nem a última, que é a mais próxima. Então é difícil o indivíduo. Eu passei a aceitar sem essa prova através do raciocínio. Isso. Aí eu me convencia, mas através do raciocínio. Mas eu vivia me questionando e pedindo a Deus prova que esse troço é verdadeiro. E do jeito que eu tinha esse questionamento, pessoas que nos assistem têm esse questionamento. Como é que eu vou acreditar num troço só porque está escrito no livro lá que a reencarnação existe? E eu diria até mais, Marcos, algumas pessoas tentam simplificar a reencarnação. Então, algumas pessoas falam assim, talvez se eu esteja hoje passando por o sofrimento X, é porque na vida anterior eu fiz o Y. Mas quantas encarnações tivemos? Por que só na encarnação Y é que eu venho carregando a dificuldade para cá? Podemos fazer um ajuste da 10ª para trás. Tem as causas atuais. Tem as causas, mas as atuais, dessa própria vida que você faz. As bobagens que nós fazemos, que a gente nem lembra que fez. Há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Exato. Então, nós temos que pensar assim, quantas encarnações um espírito já viveu? Não sabemos. Mas, olha para a sua vida atual e pensa, qual é o ponto aonde você até agora esbarra? Pode ser numa afetividade, pode ser numa questão financeira, pode ser no adoecer do corpo. Olha e veja qual é o ponto da sua vida hoje que você observa que está sempre ali, né? A engrenagem. Um calo. Exatamente. É um calo? É um calo, o calinho, é o que dói. É o que dói. Tá? Dificuldade. Exatamente. E você vai ver que é ali que você está precisando
reaprender. Acho que precisando reaprender não é a palavra. É ali que está o seu processo de aprendizagem. Não é que está precisando. É aprender mesmo. Aprender mesmo. Então, às vezes, a dificuldade está, vamos colocar ele, na relação marido e mulher. E ali vivem com muita dificuldade, não se entendem, brigas e brigas e brigas. Não, mas eu tenho que continuar com essa pessoa porque é meu karma. Né? Se eu não vencer esse meu karma com essa pessoa, se eu não ficar com essa pessoa até o final, eu não vou ser salvo. É aquele pensamento nosso antigo. Então, será que aquela pessoa que ali está, é com ela que você tem que se entender? Ou será que você tem que se entender com você mesmo? Talvez você seja muito irritada, orgulhosa, às vezes tem baixa estima, às vezes não aceita nada do que venha do outro. Então, ao invés de eu olhar e culpabilizar aquela pessoa, ou até achar que eu tenho que sofrer aquilo tudo do lado daquela pessoa para finalmente eu ser salvo, e a gente já falou aqui que não tem essa questão de ser salvo, tem uma questão de conscientizar-se. Eu preciso ter consciência das situações, né? Então, se eu começar a olhar isso e pensar, nossa, mas eu também, quando vou falar, eu sou quase que estou jogando uma bomba na outra pessoa, né? Que eu falava no início. Quando eu vou conversar, eu não espero pelo outro, eu estou sempre agredindo. Se eu começar a olhar para mim, eu vou entender finalmente o que se chama reencarnação, que é eu ter a oportunidade e o tempo de me refazer. Então, as provas, Marcos, realmente, às vezes a gente fica procurando, né? Aqui pra gente, não tem ninguém, ó, vou fazer uma perguntinha, não tem ninguém olhando. Não era melhor a gente lembrar, sonhar, lembrar, levar uma pancadinha na cabeça assim, pum, plim, plim, aí tem um lápis de tempo e relembrar o que fez no passado. Não é uma jogada melhor? Todos nós pensamos nisso. Inclusive, muitas pessoas... Veja bem, o que eu vou falar não é uma crítica, pelo contrário, tá? Mas muitas pessoas, às vezes, querem fazer terapias de vidas passadas para saber o que foram. Olha só, abrir essa porta, levantar esse véu, primeiro tem que ser feito por um profissional muito capacitado. Tá? Segundo, se você não está conseguindo concluir a sua existência com o que já tem, por que vai pegar o que já ficou para trás? Né? Às vezes, complicar. Só vai complicar. Às vezes, abrir uma lembrança não vai ser muito bom. Tá? Então, inclusive na terapia de vidas passadas, se vai até a porta da dor. Não se abre essa porta para se ver o que tem lá depois. Tá? Agora, Marcos, imagina assim, eu recebo nos meus braços um filho. Aquele filho danado, que desde a barriga já trouxe complicações, o parto foi difícil, a criança chorava a noite inteira, e assim aquela criancinha, né, bonitinha, foi crescendo, foi se tornando um adulto, também muito difícil na relação ali, mãe e filho. Quem está ali? Reencarnado? Não sei. Quem sou eu ali naquele processo reencarnado? Não sei. Agora imagina, levei um tombo, a memória voltou e eu descobri que ali está aquela criatura que me fez muito mal. Mas tão mal que eu adoeci em uma outra vida e me desliguei da vida com muita mágoa. O sentimento voltava na hora. Porque o sentimento ali da dificuldade já existente está ainda encoberto. Mas está encoberto, porque ali eu sou a mãe, o outro é o filho. Então eu preciso amar, eu preciso cuidar. Mas meu filho é tão rebelde, mas eu estou ali, eu quero que ele seja feliz, eu quero tudo de bom, meu filho. Eu estou aprendendo a amar. Agora, se eu olho e vejo, esse meu filho rebelde é aquele, pronto. Acabou. Uma coisa interessante sobre fazer terapia de vidas passadas para saber o que foi na outra encarnação. Eu quero fazer terapia, mas por outro motivo. Eu quero fazer terapia de vidas passadas para saber se eu escondi algum tesouro para ir lá buscar. Porque olha, a situação tá preta, cara. Eu quero saber se eu escondi um tesouro numa beira de praia aí qualquer, que pena. Mas se você escondeu, já acharam. Do jeito que eu sou mão de vaga, eu vou esconder muito bem. Vai levar umas outras encarnações até encontrar. Agora me diga uma coisa. O que está acontecendo? Essa paz do mundo vai chegar? Chegará, com toda certeza. Nós vamos estar aqui?
Olha, talvez umas terceiras voltas nossas. Não, mas pode estar desencarnado, mas estaremos aqui desencarnados Isso, também. Nada escapa à lei do progresso. A vinda do Cristo, trazendo as boas novas, a sua doutrina de amor, era para que nós fôssemos aos poucos mudando. E dentro desse planeta em que nós hoje vivemos, né, um planeta de provas e expiações, o que são provas e expiações? As provas é muito dos sofrimentos que nós vamos passando e vamos erguendo a nossa cabeça. As expiações é aquelas provas que outros vão passando, mas num grau mais elevado, mas com uma dignidade, inclusive se tornando exemplos para que outros possam suportar as suas. Por quê? Por conta exatamente da forma primitiva que vivíamos, da forma da barbárie, por termos ido contra todas as leis de Deus, que é a lei do mais puro amor. Então hoje nós estamos nos reajustando aqui. Esta paz no mundo talvez ainda demore um pouquinho a chegar, mas ela chegará. Por que falamos isso com tanta certeza? Porque foi o próprio Cristo que disse que aqui, neste mundo, a luz ainda vai se fazer da forma necessária, sendo que cada um de nós vamos aprender um pouco, vamos aqui retornar e vamos impulsionar cada vez mais a paz. Porque esses espíritos que ainda pensam na violência, que ainda pensam no domínio, que ainda são bélicos, que ainda pensam na guerra, adivinha de quem que eles precisarão ainda do aconchego, do colo e do novo ensinamento? De nós que já aprendemos um pouco. Então somos nós mesmos que iremos, em algum outro momento, educá-los, para que esse planeta passe de provas e expiações, a regeneração e a paz aqui se encontre. É verdade. Agora me diz uma coisa, Odício. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né, no Brasil e no planeta, com muitas dores, né, com muitas incertezas, com muitos medos. Como os ensinamentos do Cristo podem nos consolar? Como? Para a gente lidar com tudo isso que já dá, e já com as nossas dificuldades que já trazemos. Mas com tudo isso que nós estamos enfrentando hoje no dia a dia, e aparentemente, né, acho que está tudo fora do lugar, e está tudo, mas nós sabemos que está tudo sob comando de Deus. Mas como é que a doutrina, os ensinamentos de Jesus podem nos consolar para esses momentos todos? E nos momentos mais sofridos da vida do Cristo, do seu corpo de carne, que foi a sua crucificação, sofrido que eu digo porque era uma barbárie, né? E o corpo ali sentia, a alma não, o espírito do Cristo não. Ele nos deu o maior exemplo quando ele perdoa os dois que estão a seu lado, que seriam crucificados, quando ele perdoa aqueles que traziam para ele a dor e aqueles que o levaram até aquela crucificação. Então, o Cristo naquele momento, ele trazia a oportunidade do perdão. Hoje, quando nós olhamos qualquer notícia na televisão e que ela nos causa medo, terror ou raiva, que é um sentimento que ainda trazemos em nós, o nosso primeiro pensamento é de ir contra aquela pessoa que o fez. O nosso primeiro pensamento é de ficar condenando a pessoa que está cometendo o delito. Então, quando olhamos nas mensagens do Cristo, ele nos ensina o perdão, e o perdão vem em forma de quê? De oração, vem em forma de prece. Se ainda não temos essa condição, porque somos, né, impulsivos, pensamos, ligamos nosso pensamento e já estamos a reagir. Mas que pelo menos não fiquemos a nos alimentar daquela notícia, daquele fato, não fiquemos a espalhar aquela situação para mais adiante. Quando falávamos no início que o bem é tímido, é nessa hora. Porque se alguém chega para nós e fala, vamos pegar aí o momento político, né, atual, e comenta sobre um político ou alguma situação, nós entramos naquela falação, naquela vibração, nós levamos aquilo que nós lemos, nós começamos a falar o quanto que a gente gostaria que ele sofresse algumas outras retaliações, nós vamos aumentando. Escreveu, preciso pegar fogo. Exatamente, né? E aí, depois que ele pega bastante fogo, nós saímos de lá também chamuscados, porque aquilo faz mal para a gente. É verdade. Nós não saímos felizes nem satisfeitos quando desejamos o mal de quem quer que seja, desde uma pessoa do bem ou um malfeitor. Então, como que o Cristo nos auxilia nesse momento? Exatamente assim, mostrando que não entremos na vibração do outro,
mas nós levemos a nossa melhor vibração sobre aquele assunto. Com certeza. Nós estamos aqui divulgando a doutrina espírita através de um programa de televisão, TV a cabo, Cabo Frio. Mas a ciência, como que ela pode colaborar com a divulgação da doutrina espírita? Do Cristo. Do Cristo, né? Do Cristo. É do Que é mesmo, deixa de ser. É própria. A Você ciência, está fazendo separação, né? a ciência, ela traz a razão. A ciência, ela leva, inclusive, para as pessoas que têm muita dificuldade por ver a religião, a doutrina espírita, as doutrinas de uma forma geral, a doutrina trazida pelo Cristo, como algo assim muito distante ou abstrato, ou algo muito fantasioso. A ciência vem com a razão, provando pelos seus instrumentos, que para ser ciência tem que mensurar, qualificar, passar por pesquisas, né? Passar por bancas, tem muita coisa para se provar que aquilo é uma ciência. Então a ciência, quando traz a razão, faz com que aquele grupo de pessoas que teria dificuldade com o que ele imagina ser fantasioso, ele passe pelo menos a pensar nas razões, no porquê daquilo. E para os outros, para todos nós, que já temos toda essa doutrina tão próxima de cada um de nós, vem certificar. Hoje, quando a gente começou, o Renato até falou, a Dirce é do Centro Espírita Leon Denis, no qual tenho todo o meu amor e carinho, e da Associação Médica Espírita da região dos Lagos, que vem trazendo essa proposta, através da Associação Médica Espírita do Brasil, da AME Brasil, de ciência e religião. Então, quando nós pegamos lá, e existem pesquisas que mostram que pessoas internas que receberam preces de um grupo de pessoas a uma certa distância e um grupo de pessoas internas no hospital que não receberam preces de ninguém, que esse grupo aqui, que estava interno, independente do problema que ali estava, que eles tiveram uma melhora muito mais acentuada do que o outro grupo que não recebeu prece nenhuma. Então, isso é a ciência falando, mostrando que uma prece direcionada a um grupo de pessoas faz com que o quadro de saúde dela melhore, responda melhor ao tratamento. A Associação Médica Espírita vem trazendo em muitas das suas palestras exatamente como que o adoecer do corpo está diretamente ligado à história de vida do espírito e à história desse espírito através das suas reencarnações. E isso tem muitos estudos sérios e comprovados. Então, o indivíduo pode fazer uma oração para o outro à distância e dar resultado. Exatamente, porque o que está sendo levado? Sentimentos, né? Sentimentos de amor, não foi o amor que o Cristo pediu? Amai-vos uns aos outros, ali eu estou fazendo a prática, né? Amando alguém. E detalhe, alguém que eu nem conheço, porque esse estudo, por exemplo, quando foi feito, as pessoas nem sabiam que eram as outras. Imagina quando eu sei quem é. Como eu Mas passo não é também, melhor né? estar junto? Também pode ser? O cara está doentinho ali, eu estou ali do lado, orando por ele, pá, do que ele lá no hospital e eu aqui na minha casa. Na impossibilidade. Na impossibilidade. Ficar perto não é melhor? E isso, na impossibilidade, se as distâncias necessárias, a Irradiação. prece chega a outra. Se ali estou junto, a prece chega a outra. Agora, prece, meus irmãos, não é para ficarmos pedindo a Deus que retire a doença. Não é para ficarmos pedindo a Deus que melhore aquela pessoa. É para pedirmos a Deus que aquela pessoa tenha condição de evoluir, de modificar-se, de ter paz dentro dela. Porque, às vezes, aquela doença que está naquele corpo também é uma possibilidade de refazimento para um ser. Mas a passar pela redenção. doença... Exatamente. Agora, passar pela doença é muito difícil. Então, a nossa prece é para dar aquela sustentação, é para dar aquela sensação de fortalecimento para o outro poder fazer o seu caminho. Como seguir Jesus junto. falava, né? Quando ele curava, vá e não volte a pecar. Exatamente. É isso. É A gente isso. aprender a fazer isso. Isso. A levar uma vida melhor. Jesus falava, vocês podem fazer o mesmo que eu faço e muito mais. Mas tem que ter fé. Fé em quê? No futuro, na mudança, nas possibilidades. Então, nós temos também os passes, que as casas espíritas, né, Passe trabalham com também, os passes importante. espirituais. Alguns conhecem como passe de cura.
essa palavra cura, ela pode dar uma entonação, né? Então, falemos passes espirituais, que é uma reorganização magnética para que aquela pessoa que ali está recebendo aqueles fluidos possa se reerguer e continuar firme na sua caminhada, ou encarnado ou desencarnado. Ou seja, todo momento, todos os ensinamentos que hoje as casas espíritas trazem estão pautados na doutrina do Cristo. Em nenhum momento fugimos. Se falamos, eu às vezes ouço isso, né? Mas vocês falam tão de reencarnação, imortalidade da alma, parece que vocês não falam do Cristo. Não, nós falamos do Cristo, porque todos esses ensinamentos dele vieram. Não inventamos, né? Não tiramos de nenhum lugar. A doutrina espírita não inventou nada. Nós só estamos interpretando, né? Os espíritos trouxeram para todos nós a oportunidade de nós entendermos o que Jesus quis nos falar. E hoje nós já estamos entendendo um pouquinho daquilo que Jesus nos ensinou. E tudo isso que a gente fala aqui, nosso modelo e guia é Jesus. Foi ele que nos trouxe. Toda essa mensagem foi Jesus. Ele falou de maneira como ela falou aqui, com parábolas, ele falou nas suas orações, nos seus exemplos. Jesus, a religião maior, né, de Jesus é o amor. E é isso que nós estamos tentando ser, né? Estamos tentando ter amor. O dia que todos nós tivermos amor, não vai precisar mais de religião. Isso que eu ia falar. E haverá o dia em que não haverão várias religiões. A ideia hoje de várias religiões está ainda baseada na necessidade, exato, que cada um de nós temos ainda da compreensão do Cristo. Então, nós teremos determinadas religiões que apresentarão o Cristo de uma forma mais compreensível para um grupo, para o outro de uma outra forma. Não existe a melhor nem a pior, desde que sejam religiões sérias e que tragam a mensagem de evolução, de perdão, de continuidade da vida para cada um de nós. Ali está a mensagem do Cristo. Haverá o dia que não teremos mais essas religiões, seremos todos, né? Cristãos, vamos colocar assim, porque seguimos de verdade a doutrina do Cristo. Verdade. Há pouco eu falei sobre ir para o céu, ser perfeito e tal. Mas nós, sendo imperfeitos, como é que eu posso ter Jesus como modelo e guia? Tão imperfeito que eu sou. Que bom que temos Jesus como modelo e guia, né? Porque se fôssemos imperfeitos e tivéssemos ou nada, né? Ou um modelo bem similar ao que somos, aí ficamos estacionados, né? Mas como é que a gente pode seguir se somos imperfeitos? Vamos segui-los sempre com a nossa imperfeição. É a nossa imperfeição, inclusive, que faz com que busquemos por ele. Porque ele é o exemplo mais puro, mais perfeito. Então, quando eu me conscientizo que eu necessito de fazer mudanças, aonde eu vou buscar o meu exemplo? No Cristo. Quando eu vou tomar uma atitude, se eu começasse a pensar como Cristo agiria, eu teria que repensar a própria atitude. Como Cristo fala aos corações, eu pensaria antes de emitir qualquer opinião. Então, quanto mais nos aproximamos do Cristo, mais encaminhamos para a luz. Somos imperfeitos, sim, né? Mas já mudamos bastante. Com certeza. Hoje, pelo menos, nós não jogamos ninguém aos leões. É verdade. Né? Já somos um pouco mais comedidos nas nossas, digamos, dificuldades. Mas no dia 5 de dezembro agora nós vamos comemorar, né? O nascimento do Cristo. Mas o Cristo realmente já nasceu dentro de cada um de nós? Essa é a grande pergunta, né? Quando entrei para a doutrina espírita, isso faz uns 15 anos, eu ouvi assim, que no Natal o Cristo se aproximava da Terra, né? Eu achava aquilo um pouco estranho, porque sendo ele o governador desse planeta, como que ele iria aproximar só numa data que nós nem sabemos se foi quando, de verdade, ele nasceu. Mas é uma data estipulada pelo calendário, né? Não, o Cristo, ele não se aproxima de nós pelo Natal. Talvez sejamos nós que nos aproximemos mais dele. Ele está sempre junto de nós, sempre. A sua luz irradia a todo momento e a todo instante. Agora,
Deixar o Cristo nascer dentro de nós significa deixarmos muitos conceitos e preconceitos, muitas verdades que fomos criando ao longo das nossas existências. É deixarmos de lado alguns pensamentos que criamos como sustentação para alimentar ideias e fantasias. Criar o Cristo dentro de nós é dar a possibilidade de nos tornarmos uma nova pessoa. Então, em dezembro, a gente observa algumas pessoas até muito mais envolvidas, por exemplo, com o perdão, principalmente nas famílias. Verdade. As pessoas querem se aproximar, temem ficar sozinha no Natal, então tem uma tendência a buscar pelos outros. A juntar a família. Isso. Há uma tendência a uma harmonia, a ficar mais próximo. Se deixássemos de lado o lado comercial e nos reuníssemos tão somente para celebrar, né, uma data comemorativa da chegada do Cristo, nós faríamos ele nascer a cada ano dentro do nosso coração. Mas às vezes nós nos preocupamos muito com a parte material ou com aquela situação assim, eu não falo com A, não falo com B, como é que eu vou na casa de C? É verdade. Né? Então às vezes nós ficamos muito preocupados com o que vai ser, como o outro vai achar, como vai falar. Nessa hora, nós não estamos fazendo Cristo nascer dentro de nós. Então eu diria assim, para quem nos assiste hoje, né? Neste Natal, pense mais na palavra perdão. Se ainda é difícil para você a palavra perdão, pegue pela palavra compreensão. Tenta compreender por que a outra pessoa é daquele jeito. Tenta compreender por que ela fez. Às vezes a pessoa não fez contra você. Às vezes a pessoa é daquele jeito. Só que ele atingiu. Então começa a pensar na palavra compreensão. Até você chegar no perdão. Quando o perdão chegar, você vai se sentir muito mais aliviada. Aí você vai falar, o Cristo é vivo em mim, nasce em mim. Com certeza. Né? Minha querida amiga, nós estamos no finalzinho mesmo, praticamente faltam só 3 minutinhos. Pedir você dessa sua despedida aí para o nosso público, para os nossos irmãos, fechasse esse assunto de hoje e fizesse a sua despedida. Então, a doutrina do Cristo, ela é real para cada um de nós. E nós somos os apóstolos da nova era. Né? Marcos, Lucas, Mateus e João escreveram os evangelhos, mas nós estamos escrevendo hoje uma página chamada O Bem, a cada dia. Então não se deixe envolver pelas vibrações de tantas coisas difíceis que a gente está vendo acontecer na sociedade. Mas engaje-se em ser diferente e melhorar você, que com certeza você vai conseguir melhorar o que está aí no seu entorno. Não abaixe a cabeça, não tenha medo, não temas. Cristo é com cada um de nós. Se tem vontade de ajudar ao próximo, busque uma das ações sociais existentes nessa cidade. O Renato falava da obra social Antônio de Aquino e nós temos tantas outras. Faça algo diferente, né? Se dê um presente neste Natal. Evolua, mude, saia do seu próprio sofrimento e vá mais adiante. Mas lembre-se sempre, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai ao próximo como precisa amar a você mesmo. Se você começar a amar a você mesmo a partir do dia de hoje, com toda certeza, este mundo encontrará finalmente a sua paz. Com certeza. Esse é o caminho, né? Se Deus quiser. Minha querida, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho com o nosso programa. Dê um abraço, um beijo no coração de todos lá no Leon Denis, lá na Milagros. Né? Foi muito bom, bate-papo muito legal, aprendemos muitas coisas. Vamos parar, pensar e refletir, né, durante a semana. Esse programa será reprisado durante a semana toda, até domingo, estará passando em vários horários. Hoje mesmo, a partir de meia-noite, né, depois do programa do DIL, né, tem a reprise do nosso programa hoje. E outros horários durante a semana. Sábado e domingo repete 2 vezes no sábado, 2 vezes no domingo. E nas madrugadas também, nosso programa também ele é reprisado. E até mesmo de dia. Nós temos visto até, durante a semana aí, durante os dias aí, nós temos visto a reprise do nosso programa. Então, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que a gente possa refletir realmente. Se queremos paz, se queremos um país melhor, um planeta melhor, façamos cada um de nós a nossa parte. E sermos pessoas melhores, pessoas justas, fraternas, solidárias, sinceras, sérias, honestas,
para que a gente possa, e caridosas, para que a gente possa mudar esse planeta. Esse planeta só vai mudar se nós mudarmos. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.